Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Sejam bem-vindos a mais um UniCV em Rede, todos vocês aí que estão nos acompanhando. Mais uma vez aqui hoje para contar histórias que merecem ser contadas, pessoas que fazem diferença através da educação na sua área de trabalho, na sua cidade, enfim. E hoje a gente vai ter aqui uma pessoa muito especial. Diferente de todo mundo que já esteve aqui, a gente vai estar falando de uma atuação que não é só na sua cidade, não é pequena, porque vocês vão entender do que eu estou falando, que a gente vai falar do mundo inteiro aqui hoje, de culturas diferentes. Mas antes de apresentar a nossa convidada, dar os nossos recadinhos para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, que estão vendo nossos rostinhos aqui com imagem da nossa convidada também. No YouTube a gente tem todo o acervo do nosso programa, então você pode procurar lá um episódio especial, ver outras entrevistas. Então venha para o YouTube que você vai ver a gente com imagens e ter aí os mais de 20 episódios que a gente já tem do nosso programa UniCV em Rede. Quem está no YouTube, vou pedir que curta e compartilhe este vídeo, mas também que se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização, não só desse podcast, mas todos os outros da família UniCV. Para você que nos escuta na rádio, através da rádio oficial UniCV, no nosso site unicv.edu.br, seja muito bem-vindo também e fica o convite para que vocês possam acompanhar a nossa programação da rádio UniCV, que conta com músicas, entrevistas, outros podcasts, então vocês podem acompanhar todos os conteúdos do UniCV. Sem mais delongas, estamos iniciando aqui essa edição mais que especial. Ela que é minha amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, vi a evolução dela como gestora, como coordenadora, uma pessoa que se desafiou, que foi atrás de conhecimento quando precisou, de se desdobrar, de se adaptar e que hoje vai contar um pouquinho da história dela, não só como coordenadora de polos, no plural, né? Mas como professora e mais do que isso, como um ser humano, uma pessoa fantástica, com um coração enorme. Seja bem-vinda, Adriana Gomes, Adri, nossa coordenadora dos polos de Inajá, Liberdade. bairro Liberdade, lá em São Paulo, bairro japonês, e não só o bairro japonês, mas do polo Japão também, no Japão, literalmente, nosso primeiro polo internacional que já está lá consolidado. Dri, seja bem-vinda, o microfone é seu, se apresente, fique à vontade, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Marco. Acho que eu posso ir embora, né, depois da tua apresentação, Já já foi? falou tudo. Eu que agradeço o convite, né, fiquei muito lisonjeada Legal. pelo seu convite, pelo convite da UniCV. E um pouco da minha trajetória, né, que o pessoal vai conhecer, veio daqui, veio do Marco, que a gente está aqui tentando descobrir se a gente é parente ou não. Você viu, a Adriana Gomes, para quem não me conhece formalmente, meu nome é Marco Antônio Gomes, então a gente pode ser parente, talvez os pais lá atrás, meio primos, quem sabe, né, Deus Adriana? sabe. Vamos contar um pouquinho da tua história e quem sabe a gente vai entender se tem conexão aí com a É, origem da minha família. verdade. Bom, Adri, aqui assim, o nosso programa a gente sempre traz pessoas relevantes, né? Não à toa você está aqui. Então, dizer que a honra é nossa que você esteja, mas a gente sempre conversa um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho de como a educação transforma a vida das pessoas, de como o seu trabalho hoje transforma a vida das pessoas, mas eu gosto de começar lá atrás, falando um Hum. pouquinho da tua história, né? Todo mundo, e as pessoas vêm aqui, os convidados, eles falam, lá atrás minha família, meus pais me incentivaram a estudar, eu fui disruptivo, fui a geração que mudou a minha família, enfim. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho da Adriana criança, né? Onde você nasceu, como foi tua história de vida, onde você estudou, você teve uma família que incentivou para isso. Enfim, fica à vontade aí para a gente começar com a tua história. Sim, então, Marco, a minha história na área da educação, eu falo que ela é transformadora, sim, porque os meus pais semi-analfabetos, né, eh, pouco estudo, e e eu, com um mês, fui morar no Mato Grosso. Você nasceu aonde, Dri? Nasci aqui em Aqui em Maringá. Maringá? É. E um mês eu fui pra Alta Floresta, muitas pessoas não Alta conhecem. Floresta é quase, se me corrija se eu estiver errado, é quase no, já na Rondônia, lá para cima, bem Che do norte do Mato Grosso, né? Bem lá em cima, né? e lá, assim, era muito precário, eu falo que eu não tive Em que uma ano isso? Nos infância. anos 80? Ai, Você nasceu em que ano? com 40, né. 40 anos. Você não aparenta ter É. 40 anos, não. Então faz muito tempo. E lá, assim, os meus pais tiveram muita dificuldade, né, eu e meus irmãos não tivemos, porque para criança tudo é festa, então tomar banho no rio é festa, Devia ser maravilhoso, inclusive. puxar água do poço é festa, lavar roupa com a mãe no rio é festa, só que com meus pais era Eu complicado. imagino. Então eu vim de lá com 12 anos,
né. Então viveu lá com 1 mês, você comentou? 2 meses que eu Então vim a pra tua infância toda que você tem recordação, que você viveu, foi em Alta Floresta. exatamente, daí eu vim pra cá, Mas lá você estudava, tudo normal, os estudava, né, pais incentivavam. pré-escola, assim, a minha casa eu até estava contando pro Almir, era casa de pau a pique, não tinha luz elétrica, não tinha água Gente, nós não estamos falando dos anos 40 não, nós estamos falando ali de meados dos anos 80, começo dos anos 90, correto? exatamente, exatamente. Oxe. Então a luz que a gente tinha lá ou era do lampião, ou era fogueira, ou era do vagalume. Então o que a gente tinha, assim. Só que, assim, a gente não sentiu esse impacto, né, os meus pais sentiam, né, porque moravam aqui, eles são daqui, então a gente não sentiu esse impacto. Eu Você é a mais velha? senti Mais eu nova? sou a do meio. Do meio. Tenho um irmão mais velho e uma irmã não, uma irmã um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Certo. Então, quando eu cheguei em Maringá, que eu senti esse impacto, né, pré-adolescente, praticamente, e esse contato, assim, vamos colocar assim, com a cidade, né, com a cidade grande, que pra gente era cidade grande, que teve aquele impacto, assim. Aquela coisa de filme, né, de chegar e, É. cara, os prédios e estamos falando de Maringá aqui, nem Interruptor, não sei se chegou a assistir aquele filme Dois Filhos de Francisco, Aham. de ficar mexendo no interruptor, era aquilo, puxar a descarga, achava Fortinha. fortíssimo, né, então Só. porque não tinha contato com isso. E naquela época a gente não tinha a questão de bullying, eu acho que hoje ia ter, Uhum. né, tipo, Uhum. o Chico Bento na cidade grande, mais ou menos assim, né. Então E aqui vocês foram para a escola, já vieram, continuaram estudando também, os pais sempre incentivando. sim, sim. Aí talvez teve esse choque, né, que você fez essa analogia com o personagem de Chico Bento, de chegar uma criança que teve uma infância, talvez numa realidade de sítio, de roça, vem para a Ah. cidade, cai na escola ali, talvez o bullying que você comenta, que na época eu acho que era mais normal, ou talvez teve e você nem sente, Eu não não pra sentiu. você eu não lembro, assim, de que eu acho que se fosse uma coisa que eu tivesse sofrido, eu ia lembrar. Então, pra mim foi Onde que você estudava aqui em tranquilo. Maringá? Eu Qual escola? comecei ali no Aniceto Mate, no Ebenezer. Uhum. Depois fui para o Polo, depois para o Duque de Caxias, né, E aí e estudou, sempre bem nos estudos, nunca por sempre serem conseguiu filhos, acompanhar a turma? esse choque de realidade, vamos Uhum. dizer assim, nunca tive problema na escola, Bem tranquilo. né, sempre muito, comunicativa, não era um bichinho do mato. É, você é uma pessoa que tem um sangue comercial, né, É. eu já falei pra você é uma pessoa empreendedora, você é Que inquieta. descobri muito, né, na verdade. E foi assim, né, então o eu na verdade, Marco, eu acho que por ver a dificuldade que o meu pai tinha, a minha mãe tinha de nos sustentar, eu fui para o lado oposto, né, porque a gente sempre fala assim, quando você tem um exemplo dentro de casa, família, né, no caso mãe, pai, Hum. ou você vai de encontro ou você vai totalmente o oposto daquilo. Porque normalmente você vê um comportamento que se você não concorda, você fala: "Eu não quero ser isso", ou "Eu não quero passar Exatamente. por isso". É, E claro, seu pai e sua mãe não foi porque eles quiseram talvez ter a dificuldade de não ter o estudo, verdade. faltou, era outra realidade, né. Mas aí Exatamente. você vê aquilo e fala: "Eu quero romper isso, eu quero passar disso". Eu conversei recentemente com uma convidada, e ela comentou exatamente isso, que ela estava os pais eram analfabetos, ela estudou, se formou, está fazendo mestrado, e aí eu perguntei: "E teus filhos?", os filhos já grandes. Ela falou assim: "Meus filhos já são mais que eu". E eu acho isso muito legal, muito interessante, de como a percepção é sempre que, assim, a próxima geração ela tem que saltar pelo menos um degrau para cima. É. E eu acho que isso é algo que transforma a sociedade, porque a Uhum. gente tem que pensar de fato dessa forma. E lá atrás não existia, então, né, essa visão. E aí então, Adriana, vê essa situação dos pais, estuda, sempre vai bem nos estudos, já sabia que o que queria, como foi a tua Não, não porque foi. porque a gente vê muitos jovens, né, com muita dificuldade de achar a carreira, né. Aí essa questão da educação meio que caiu de paraquedas, vamos se dizer. Aí eu tive um ano de rebeldia, dos Depois do terceiro ano 15 ali. anos, tive aquele ano de rebeldia, o que eu nunca tinha dado era assim, sempre fui uma menina muito levada, mas aquela questão daquela levada, assim, de brincar, correr na rua, essas questões, né, que eu falo que é saudáveis, que Sim. hoje as crianças infelizmente se perderam, né, Né, estão vivendo isso, de né. cair, Ralar o joelho. o joelho, então era uma criança nesse sentido, né. E com 15 anos eu comecei a dar trabalho para minha mãe. Ela fala Ah, de andar com más companhias, que não sabe ainda julgar muito bem, né, acaba sendo exatamente. influenciado. Eu no Duque de Caxias, comecei a dar esse trabalho para minha mãe, querer matá-la, né, e comecei e não ir muito bem nos estudos.
Que ela fez? Quis tirar daquele ninho. Uhum. Não, porque você não vai dar com esse povo, e não adiantava. Você vai se Não falava, encontrar ela continuava do mesmo jeito. Que ela fez? Me tirou do ensino médio regular, né, que a gente falava antigamente, e me colocou para fazer o magistério. poxa Falou assim: vida, "Você vai fazer o magistério", porque na cabeça dela o que que era? Magistério, só mulheres, né, não vai ter contato com ninguém. contato com ninguém, magistério ali as pessoas estão para um objetivo, né, Uhum. e não vai tirar o meu foco. E eu a princípio não queria, porque eu tinha minha turminha, eu tinha os meus amigos, não quero, não Uhum. quero, mas Foi o naquela época não castigo da tua tinha mãe. como querer. Não tinha discussão, ela decidiu e ponto, né. É. Então foi o castigo dela, me tirar dos meus amigos e me colocou no Instituto de Educação. Naquela época eu não sei se hoje tem, né, mas naquela época era só lá no instituto que tinha o magistério, Era à noite? Era noturno? à Não, à noite. noite, É, à eu me noite. lembro. Aí comecei a fazer, e no meu primeiro dia de magistério, ela também já me colocou para trabalhar de auxiliar numa escola, de Então sua educação mãe, infantil. mesmo te contrariando, ela te impulsionou, né. Que Exatamente. foi ali que começou talvez a tua vida profissional, talvez você não estaria sentado nessa cadeira Sim, aqui hoje, né. é. E ali para mim era um castigo, eu não queria, só que daí veio aquela questão de eu ganhar o meu dinheiro, né. Então a gente tinha uma vizinha, daí a vizinha trabalhava nessa escola, falou: "Ah, não tem um espaço lá para dentro? Ela vai fazer qualquer Qualquer coisa". coisa, só põe ela. A minha mãe queria ocupar minha cabeça, Uhum. E né. ela não estava errada, né. Não, resumindo era isso, então vai estudar à noite, mas durante o dia você não vai ficar sem fazer nada, você vai ocupar a sua cabeça. E deu certo, que tinha uma vaga de auxiliar de Foi. escola de educação E o que que você infantil, fazia nessa vaga, Adri? Tudo que tudo, aparecesse? tudo, de van, de transporte escolar, Ajudava, faltava cozinheira, eu que cozinhava, faltava a zeladora, eu varria o pátio, o que eu era aparecesse. auxiliar eu comecei como auxiliar de berçário, né, trocar fralda, cuidar de As crianças pequenininhas, criança, bem pequenininha. e transporte. Aí nisso, assim, E nisso o magistério correndo. o magistério correndo. Você lá estudando, Saía de estudando. casa 5h30 da manhã. Porque Nossa. a diretora fazia o transporte, me pegava em casa, começávamos a pegar a criança às 6h da manhã, 6h30 da manhã, trabalhava o dia todo, trocava de roupa, às vezes nem de uniforme, e já ia para o instituto estudar. Rapidinho, engolia alguma coisa ali, Engolia comia alguma e coisa, no vai horário de embora. almoço era 10 minutinhos. Tinha nem tempo de comer de fato, Não, né. não tinha. E é aquilo, às vezes me deparava, assim, com criança aqui no colo, criança Sim. aqui, balançando com o carrinho, criança chorando, chorando na minha cabeça. E foram assim, 9 anos. Eu terminei aí assim, comecei a me encontrar por conta dos estágios, né, Uhum. porque daí no magistério, primeiro ano você já tem um estágio, fala a minha formação como professora, a minha base foi no magistério, né, depois veio pedagogia, letras assim, mas o magistério que me formou Que realmente legal, professora, que legal. porque desde o primeiro ano são 4 anos, né, Uhum. desde o primeiro ano os estágios, e Já vai estágio pra para realidade, aprender né. fundamental um, fundamental 2 e ali é ali, você decide se você quer ou se você não quer. E aí a tua carreira como professora começando, como professora, eu digo, na educação, começa ali com 15 anos, empurrada pela sua mãe, auxiliar na escola, fazendo um pouco de tudo, vai pegando amor, vai achando o seu caminho, Isso. aprendendo, errando, acertando, pega gosto também, você comentou, comecei a ganhar meu dinheiro, eu acho que isso é um ponto relevante, porque você começa a ter independência, autonomia, você Exatamente. começa a pensar nisso. E aí a Adriana literalmente vai para aí tua formação acadêmica, né, você é pedagoga, formada em língua portuguesa. Como foi esse processo daí de se lapidar? Como um diamante bruto ali que foi se achando e agora falou: "Bom, agora então deixa eu entrar nisso daqui e vou de fato encarar minha carreira como uma carreira, de sala de aula, vou ser professora", enfim, como foi isso para você, Adri? Então daí eu comecei, né, aí me encontrei, né, porque era uma coisa eu sempre muito comunicativa, Uhum. gostava muito de falar, conversar, então achei o meu caminho ali, aí 9 anos como na área da educação infantil, aí depois eu fui por degraus, aí fundamental um, né, fundamental 2 e trabalhando sempre ali na área da educação. Me encontrei também, teve um parênteses aí de 2 anos como maquiadora, isso aí é novo. Olha, não sabia disso aí não, hein. Procurem aí, tem algum Instagram? Na Adriana época Ana Gomes Oficial ou não? não, teve uma época, assim, 2 anos da minha vida que eu não vou entrar em questão assim, mas foi um trauma de escola.
Não queria mais saber. Não queria mais saber. Trabalhava eu sempre na rede, privada, né, Uhum. nunca fiz concurso, sempre quis rede privada. E daí tive um problema com pais mesmo, Foi assim, legal. aquilo não foi bacana, me gerou um trauma, de verdade. E eu fiquei 2 anos, falei: "Não queria saber de escola". 2 anos, eu falei: "Tá, o que que eu vou fazer agora?". Sempre gostei muito dessa área da beleza também, Legal. e trabalhei 2 anos como maquiadora, dei curso de Que automaquiagem, legal, fiz Adriana. curso em São Paulo, Curitiba, né, me aperfeiçoei mesmo, né, trabalhei em salão, só que daí ficava aquele Minha irmã, só um parênteses, Adriana, antes de você continuar, minha irmã ela passou exatamente pela mesma situação. Minha irmã é engenheira civil, teve uma época da minha vida, da vida dela, quando a minha primeira sobrinha nasceu. Minha sobrinha hoje tem 12 anos, mas minha primeira sobrinha nasceu, ela também se viu frustrada. Hoje a minha irmã ela é engenheira, mas ela é professora. Ela dá aula na Universidade Estadual de Maringá, para o curso de engenharia. Mas antes nessa época ela atuava em obra mesmo, e ela se viu exatamente assim. Ela falou: "Não quero mais". Aconteceu uns problemas, ela não queria. Ela virou fotógrafa. Fotógrafa. Aí ela ficou 2, 3 anos lado oposto oposto. também, né. Fez o nome dela como fotógrafa, se especializou numa área. Depois acabou retornando também, porque no fundo, no fundo, ela sabia que ela era uma boa engenheira, ela gostaria disso e tal, e acabou retornando para a carreira dela. Mas talvez isso não é tão incomum, né? E eu acho que fica uma lição para quem está nos escutando, porque Aham. muitas pessoas acham que é o fim, né? Ah, tal coisa aconteceu, ou eu me frustrei, ou eu tomei um não, e tudo foi por água abaixo. Não, pera lá, calma, acha teu caminho. E um dos pontos que minha irmã, na época, ela prezou muito, não foi financeiro, porque obviamente a carreira da fotografia era incerta para ela. Aham. Mas ela queria qualidade de vida, ela queria se sentir bem, e tal. Então, assim, muita gente fala: "Não, procura uma carreira que dá dinheiro". Espera aí, se não for aquilo que te faz sentido, não vai dar dinheiro. Agora, se você se realizar, tiver alguma coisa que faz sentido pra você, o dinheiro vai ser a consequência, né. E Eu acho que perdão te precisava, cortar. não, imagina, acho que eu precisava desse tempo para também dar uma, Oxigenada, né. repaginada, tudo ali. E daí eu ficava ali na área da educação, falei: "Poxa, estudei tanto, né, a minha trajetória é tão linda para acabar assim". Uhum. E ao mesmo tempo gostando também da parte de maquiadora, né. E daí eu tentei conciliar, aí foi mais um ano conciliando as 2 profissões, aí voltei para a sala de aula, Mas continuava com a carreira. mas aí só meio período, né, atuando em sala de aula e trabalhando como maquiadora e dando curso de automaquiagem. E foi assim, só que daí ali as escolas me chamando: "Não, você tem que voltar, você é muito boa professora, você não pode deixar", e aquilo eu fui aos pouquinhos voltando. Daí eu fui e fiz um outro curso de psicomotricidade, Uhum. e comecei a trabalhar, atuar como psicomotricista para idosos. Que Me legal. apaixonei, assim, de um Se jeito, realizou. sim, é muito gratificante trabalhar com eles. Aí E trabalhei numa clínica. e aí você consegue ver a evolução também no que É, sai. né, e eles são muito gratos, né, eu pegava, assim, idosos, entre aspas, eu não acho idosos de 65 anos, né, e você ajudar a reabilitar na parte cognitiva, é maravilhoso. Que legal. Então foi ali, eu amei. Daí onde veio a pandemia, que a pandemia foi o primeiro grupo que, né, que teve Uhum. que parar com tudo foram os idosos, né. E daí Era um grupo de e risco é, tremendo, né. daí parei e comecei a dar aula particular também, na área da educação. E parei com as maquiagens, que daí não tinha mais como atender, Uhum. todo aquele problema do Covid, e daí parei. Aí que acontece, foi onde eu veio o convite. Aí entra a educação superior, o EAD entra na sua vida, vamos falar um pouquinho disso, acho que isso é um capítulo especial. Uhum. E aí eu quero me recordar da primeira vez que eu te conheci junto com o pessoal, né, que ó, do grupo hoje que vocês pertencem, né, que não é simplesmente, acho que vale um ponto aqui, né, Adri, você tá contando a tua história e falando das tuas qualidades como coordenadora, como gestora, como professora, Uhum. mas você tem uma equipe, um staff por trás, pessoas juntos. A gente vai contar um pouquinho dessa história, mas eu me lembro das primeiras reuniões, né, junto com, eu vou deixar você falar, mas junto com o pessoal que tá contigo, e eu me lembro da incerteza, do sentimento de tipo: "Cara, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar?" Muito. E todo mundo ali meio que pisando em ovos para entender se fazia sentido, e eu imagino você no meio. Porque se de um lado você tinha o grupo ali que estava fazendo a conexão com a UniCV, Aham. que já tinha um histórico no trabalho deles, Sim, e do sim. outro lado a UniCV que já sabia o que queria, mas o elo era você. O chiclete que ia colar as 2 partes ali, né, a cola, Exatamente. era a Adriana. E você se vê, você consegue entender o tamanho, a dimensão que você
tem e teve, principalmente no início desse projeto, e que talvez na época você nem fazia ideia dessa Não. da tua responsabilidade, mas hoje você olhar para trás e falar: "Cara, se tem o que tem, é porque teve o elo, teve o rejunte do azulejo ali, né". Aham. São meus filhos, né, Marco? Só. Falo que, Marco, são os meus filhos, os polos são os meus filhos. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei naquela: "Meu Deus, trocar o certo pelo duvidoso". Pandemia, foi bem na pós a pandemia, né, Foi. foi no meio ali, né, a gente Bom, tá perdendo um pedaço. pegamos As reuniões com a máscara ainda, nossa, que e caos, cara. assim, eu acho que primeiramente, o que me fez aceitar o convite foi o desafio. Eu Uhum. gosto de me desafiar sempre, não gosto de ficar muito ali na minha zona de conforto. E a dificuldade de dar aula na pandemia, aula online. Eu falo que os professores que sobreviveram, eles têm Não era toda fácil a não, né. minha admiração. Pensa ali uma sala de aula online com 28, 30, 32 alunos para você conduzir, você de um lado e eles Aula do ao outro, vivo ali, né. aquelas janelinhas ali, fulano, Principalmente com criança, né, jovem, jovem, pré-adolescente, adolescente. Então era muito difícil, eu muito imagino. difícil. Então aquilo foi angustiante, né, desafiador. Então eu falo, quem passou, os professores que sobreviveram, foi o Tem quê? que Eu tirar o acho que chapéu, né. um ano, Hum. né, um ano dando aula em pandemia. Um ano, 8 meses, foi um ano. E era muito difícil, Eu imagino, Dri, muito porque difícil, muito ho difícil. hoje a gente vê o EAD revolucionando a educação, mas essa adaptação, principalmente para o ensino, fundamental, o ensino básico, eu acho que ela vai passar e está passando, né, por ajustes, né, e achar os melhores modelos aí. E realmente tem uma dificuldade muito grande dessa adaptação. E aí vem a Adriana então, com toda a sua bagagem, pedagogia, magistério, aula, sala de aula, ensino, fundamental, enfim, traz aquilo tudo. E aí gente, para contextualizar para vocês, né, vem o grupo Itiban, que é um grupo aqui da região de Maringá, mas que atua no Brasil inteiro, vai me corrigindo se eu falar Não, alguma sim, bobagem, tá, aham. Adri? Atua no Brasil inteiro, já são quantos anos já do grupo? Mais de 30 Mais de anos. 30 anos trabalhando com descendentes, do Japão, né, os japoneses, primeira, segunda, terceira geração, né, tem toda uma questão cultural ali. Uhum. Vou pegar o gancho aqui, porque tem gente que deve estar falando: "Bom, a Adriana então deve ser descendente japonesa, deixa eu ver o rostinho dela". Vem aqui conferir a Adriana. Já. A a Adriana, ela quando eu fui conhecer a Adriana, eu falei: "Nossa, vai chegar alguém aqui, oriental, quietinha, tal". Chegou aqui uma extremamente comunicativa, pra frente, comercial. E apesar de você ter o dom, da pedagogia da sala de aula, você é uma vendedora, você Eu sabe se vender. descobri no comercial, E Marco. você sabe que você contou essa questão da maquiagem que eu nem sabia, lá você já estava com esse seu pezinho, né, de empreendedorismo, da imagem, de se vender, de se Sim. posicionar, isso é muito importante. E aí quando vem o grupo Itiban, com a Adriana sendo a coordenadora pedagógica de todo esse processo, a gente vem com um projeto muito ousado que graças a Deus deu certo, que era a abertura de vários polos, de múltiplos polos, alguns aqui no Brasil, e 2 deles sendo uma referência muito importante para nós. Uma do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é um bairro já tradicional dos descendentes japoneses, que era justamente para nos posicionar com este público, né, junto com os Aham. parceiros, e a abertura do polo no Japão, sendo a nossa primeira experiência de fato, internacional, com um viés realmente comercial muito forte. E aí chega a Adriana aqui, nas primeiras reuniões a gente alinha, fecha o contrato, eu lembro de fazer treinamento, de vocês virem, vinha a Tati, o Kleber, o pessoal junto, aí veio o pessoal de Inajá, o pessoal de São Paulo, Uhum. e tem uma coisa em todos esses, já são 5 anos, né, Adri? Nesses 5 5 anos. anos, 5 tem uma anos. coisa que esteve presente em todos os momentos de altos e baixos do processo do polo, porque tem gente que também acha que empreender é só Que é facilidade, né. fácil, né. Mas tem um ponto, Dri, que pra mim, e analisando isso agora, contigo aqui, tem uma coisa que perpetuou desde a primeira reunião até agora onde a gente tá gravando esse podcast, que é você. Aham. Você esteve em todos os momentos. Todos os Né, momentos. teve momento lá que o Kleber teve mais Por isso que eu atuante, falo que são os meus filhos. teve a Tati, teve as meninas, a Jane, que Isso é também são importante. atuantes. Aham. Cara, com todo respeito a todo mundo, que são extremamente relevantes, mas você foi o fiel da balança para que isso tudo acontecesse. E aí, hoje a gente tem polos de extremo sucesso, polos que estão se desenvolvendo
e não é um polo para inglês ver, esse polo internacional, temos um polo no Japão. Não, é um polo atuante, um polo que faz campanha. A Adri liga para mim, para o supervisor, e fala assim: preciso fazer campanha, preciso matricular, preciso ir para cima, a gente vai ter um evento. Eu adoro isso. Por quê? Porque são pessoas inquietas, incansáveis. Uhum. Não é simplesmente ter por ter. E isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência e como foi para você, Dri, se desafiar para ir para essa posição de coordenação geral, né? Nem sei qual é de fato a tua posição ali, mas eu te vejo como uma coordenadora geral do Não, é em processo geral, todo, né? angustiante, né, no começo foi angustiante, aquilo que eu te falei, trocar o certo pelo duvidoso, meu Deus, e agora, o que que eu faço, para onde eu vou? Você teve um papel extremamente importante, me ajudou A gente muito, conversou muito já, né, a Dri? Fábia na época, né. Cara, Então, graças a assim, Deus. e a gente foi engateando, porque para vocês também o primeiro polo internacional, Aprendemos juntos, né? Erramos, então acertamos. assim, hoje eu falo não está redondinho, porque a gente tem muito para crescer, né. Sempre vai, né? Só que assim, é uma cultura diferente, é tudo diferente, eu vejo, né, eu comparo pelos polos aqui do Brasil também. Até então a ideia do Kleber era só, do Grupo Itiban só, abrir polo no Japão, e nesse meio termo a gente abriu em Najá, Astorga, fechamos, aí depois agora temos em Najá e São Paulo Liberdade. E eu vim aprendendo e me descobrindo no comercial. Hoje, assim, eu falo, me brilha os olhos, eu sou apaixonada pelo É. comercial, né. Até as minhas amigas, a Tati também falava: "Você sempre foi do comercial, porque se eu gosto de um produto, eu vou te vender sem eu estar ganhando nada", entendeu. Sem essa já fazia isso, estava no Eu seu falo que o sangue. comercial ele é emoção, o comercial ele tem que ter emoção, você não pode chegar ali se vendendo, Falar de eu qualquer gosto disso, jeito. não, então você tem que se posicionar. Então, assim, eu ainda consigo trabalhar, ainda estou inserido na área da educação, Hum, que é onde motiva pessoas, é onde transforma e a gente tem, assim, N depoimentos que que legal. falam que é hoje que me motiva muito, né. Tenho certeza. E essa parte do comercial, de você ir para cima, de você ficar criando estratégias, eu amo isso. Eu adoro. Eu amo ficar fazendo experiência, "Ai, esse polo não deu certo assim, né, essa estratégia, então vamos para essa. Olha, deu certo". Então, para mim, eu acho que dá para ver no meu tom de voz, né, o tanto que eu Seu olho gosto brilha. do comercial. Literalmente, Adriana, seu olho Descobri brilha. aqui na UniCV com os meus supervisores, principalmente com você, né, sempre me ajudando, e hoje estamos aí. Ô Dri, você sabe que a recíproca é verdadeira, né, já conversamos um pouquinho sobre eu já te falei sobre a minha admiração com você como profissional, já tivemos algumas conversas muito boas nesse meio do caminho, mas assim, Dri, eu sei que o desafio nunca para, principalmente se a gente falar que o mercado é volátil, é dinâmico, daqui a pouco tem uma coisa nova, É. vocês são ousados por natureza, daqui a pouco surge uma oportunidade, vocês vão lá, abraçam e a coisa E anda. já tá vindo uma por aí também, né. É, tenho certeza disso. Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Quando a entrevista é boa, passa rápido, já são 27 minutos de Tô muito bate-papo. rápido. É, passou rápido. Mas, Dri, eu queria, assim, primeiro te parabenizar por ter se desafiado, né? Eu tenho certeza que você, por ser inquieta, no bom sentido, né, sempre buscou mais. Seja no momento em que sua mãe te empurrou, mas que também, se você não tivesse comprado a briga lá, você não estaria aqui. Você tem méritos nisso, de ter encarado o desafio, pode ter brigado com a sua mãe, tá aquela fase meio os hormônios à flor da É. pele, aquela coisa, mas passou por aquilo, se desafiou, achou teu caminho, achou o momento de dar uma pausa quando teve que pausar, voltou. Acho isso extremamente corajoso. Tem pessoas que não têm coragem de fazer isso, o risco é grande, mas as pessoas que querem, que sabem, que têm propósito. E aí você vem para um novo desafio, estamos falando de uma jovem empresária, uma grande profissional de 40 anos, que não aparenta, Dri, você aparenta ser muito mais jovem, mas que já viveu tudo isso e que mesmo muito jovem fala: Vamos embora, vamos topar, vamos para um novo desafio", se encontra como comercial, coordenadora, gestora de polo e talvez não, e é só o começo, né, a Não, gente está falando de mais 10, 20, 30, 50 anos, que talvez eu vou estar aqui daqui 10 anos e falar: "Adri, vamos gravar de novo? Vamos falar dos últimos 10 anos? O olha, que que mudou de lá para cá?". Sei que hoje a Adriana está morando em Santa Catarina, achou o seu lugar, tem se conhecido, né, autoconhecimento é muito importante para nós. Se conhecido, achado o seu lugar, mas que tem feito um trabalho muito legal. Eu quero te parabenizar por isso e principalmente dizer que você é um exemplo para quem está nos escutando, para os alunos, para os gestores de polo, para quem quer empreender, para quem quer, pensar na sua carreira, para quem às vezes tem dificuldade. Por quê? Eu quero chegar no para a gente finalizar. Muita gente desiste. Muita gente para. Teus alunos
talvez que foram teus alunos lá no ensino médio, hoje já estão no mercado, né. Sim. Deve ser muito doido encontrar aí o Muito legal. mas Eu fiz pedagogia por você causa de foi minha você. professora lá Professora eu atrás. encontro muito. Só que veja, tem muitos alunos que a gente transforma, impacta a vida sem perceber. E hoje com o Polo é a mesma coisa, mesmo você não estando na sala de aula, mas cada matrícula, cada aluno que não desiste, cada aluno lá no Japão que aquele dia a Adriana ou alguém da tua equipe ligou para ele e falou: "Cara, segura as petecas aí, vamos junto, isso vai fazer diferença na sua vida". Você tem ideia do tamanho do legado que isso já já arrasta para essa jovem Adriana de 40 anos, mas como isso é impactante e quantos alunos já não passaram na sua mão, Nossa. né. Então, assim, que você refletisse um pouquinho disso e através disso deixasse um recado aí para o pessoal, para a gente finalizar a nossa entrevista. Hoje eu faço uma análise, né, desde aquela menina que foi jogada, assim, vamos dizer assim, né, Vai. vai ter que fazer. Para hoje eu falo: "Tenho muito que aprender ainda", muito, né. Eu falo que eu ainda sou muito jovem na minha área de educação, quero muito aprender. E hoje, assim, eu falo que o que me motiva, o de tudo, é esse legado que a gente está deixando, que eu já deixei para os meus alunos quando mais jovens, e para os meus alunos, que eu falo que são meus, né, Claro. dos polos, são os meus alunos. As histórias, o que impacta neles, então eu falo que isso não tem preço, Marco, não É tem isso aí. preço, de todos, principalmente Inajá, que é uma cidade pequena, né, de 2.500 habitantes, Japão, que os alunos eles estão longe de tudo, Mas ele então tá o com impacto que está vindo, que vai de encontro, né, na educação, e saber que eu, eh, faço parte disso, não tem não preço. tem preço. E você sabe que você vai levar para o resto da sua vida e vai ser o seu legado. Sim. Você comentou antes, a gente tá fazendo um briefing que não tem filhos, né, ainda, tem os filhos de 4 patas, né. É. É gato, cachorro? Cachorro, Cachorro? cachorro. Então, mas independente disso, o legado que a gente deixa, porque às vezes é muito fácil a gente pensar: "Ah, quero deixar um legado para o meu filho, vou fazer isso por ele", mas às vezes indiretamente a gente está deixando legado para milhares de seus filhos estão espalhados aí, e eu quero que você saiba que você é uma pessoa que faz a diferença, e pessoas que fazem a diferença são pessoas especiais. Então, Dri, mais uma vez, muito obrigado. Deixo o microfone aberto para você, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para o teu time, quiser mandar um abraço para o pessoal, para os teus alunos, todo mundo, fica à vontade que a gente vai Primeiro ficar aqui. agradecer, né, mais uma vez o convite, e falar que eu não sou sozinha, né, tem uma equipe maravilhosa, né, que são as minhas coordenadoras, né, a Lilian, a Jane, e a direção também, né, agradeço demais pela oportunidade, e foi uma oportunidade e uma confiança, né, muito grande. E o recado que eu falo: não desista. Por mais que às vezes ali no caminho, no percurso, né, o processo sendo difícil, não desista, que a vitória é maravilhosa e É isso colher aí. os frutos é muito bom. Perseverança, É. né, Dri? Dri, muito obrigado a você que nos assistiu aqui pelo YouTube, que você que nos escutou na rádio oficial UniCV. Esse foi mais um episódio do UniCV em Rede, o nosso podcast que conta histórias que merecem ser contadas. Muito obrigado mais uma vez, Adriana, muito Eu que obrigado a todos agradeço. vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, estamos juntos. Tchau, tchau.